Bom, pessoal, essa é uma aula de fração, tá? Antes da gente começar, né, ver algumas operações, como trabalhar com frações, né, a gente tem que entender por que ela surgiu, né? A história conta que 3000 a.C., né, lá na época dos egípcios, acontecia que, na época da chuva, os rios subiam o nível e alagavam as terras, as plantações, e eles perdiam muita coisa com isso. Então eles tiveram a brilhante ideia de fazer o quê? Demarcações nas terras, né? Então quando a água subia, ela atingia as demarcações, né? Então não chegava a atingir as plantações, né? Eles plantavam mais para lá, né? Mais distante dos rios, né? E aí eles foram percebendo que com essas demarcações, né? Por causa que uma parte do rio sobe mais que a outra, né? Eles perceberam que algumas plantações chegavam muito para lá, outras só um pouquinho, né? E eles viram que não dava sempre um tamanho certo, né? E aí eles começaram a perceber que uma terra ficava maior que a outra. E aí os matemáticos da época, né, foram observando isso e aí foi criado a fração, né? Não como ela é hoje, né? Mas foi criado a ideia de fração nessa época, beleza? Então vamos lá para parte da matemática mesmo. Bom, já fiz algumas anotaçõezinhas aqui importantes, tá? Para a gente entender fração, sempre é bom a gente imaginar no conceito de pizza, de chocolate, né? Tudo que pode ser dividido, né? Aqui eu desenhei uma pizza. E essa pizza, eu cortei ela em 6 pedaços, tá? Onde eu quero chegar com isso? Toda fração ela é escrita como A dividido por B. O Azinho aqui de cima, ele recebe o nome, numerador. E o Bzinho aqui de baixo também recebe o nome, denominador. Professor, é importante aprender isso? Sim. Por quê? Alguns exercícios vão falar. Se o denominador de uma fração é múltiplo de 2 e tal, se você não souber o que é o denominador, você não consegue fazer o exercício, beleza? Sempre quando vocês estiverem com dúvida entre numerador e denominador, lembre o seguinte. Essa pizza aí que eu desenhei, eu denominei que ela tem 6 pedaços, ou seja, denominador é quantos pedaços totais ela tem, ok? E o numerador é o número de pizzas que eu vou comer, por exemplo, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos pra gente, tá? 2 dividido por 3, né? O 2 é o numerador, o 3 é o denominador. Ou seja, eu peguei algo, dividi em 3 pedaços, tá? E desses 3 pedaços eu estou utilizando, estou jogando fora, né? Descartando 2, tá? Outro exemplo, 2 sextos, né? Eu peguei algo e dividi em 6 pedaços, que no caso é essa pizza, né? E peguei 2 pedaços, como se fosse 2 fatias. Então essa é a representação em imagem dessa fração, 2 sextos, ok? E o que sobrou dela? 1, 2, 3, 4 sextos, né? Se juntar 2 sextos com 4 sextos dá 1 inteiro, né? Ou seja, a pizza toda. E outro exemplo aí, 1 sobre 49. Eu peguei algo, dividi em 49 partes e estou pegando somente uma, tá? Bom, tem alguns tipos específicos de fração, tá? Os mais importantes aqui são própria, imprópria e aparente, tá? A gente tem outros tipos, tem equivalente, tem redutível, tem unitária, tem egípcia, decimal, composta, algébrica, contínua, tá? Então, as mais importantes é própria, imprópria e aparente, tá? O que é a fração própria? A fração própria é justamente essas que eu falei anteriormente. 2 terços, por exemplo. O numerador, ele é menor que o denominador, tá? Ou seja, eu dividi uma pizza em 3 pedaços e peguei 2, ou seja, sobrou pizza. Essa é a ideia. Bom, já na fração imprópria é justamente o contrário. O numerador, ele é maior que o denominador. Por exemplo, 3 meios, né? Uma pizza tem 2 pedaços, eu peguei 3. Ou seja, eu peguei mais do que uma pizza inteira. Então, justamente esse número aí, ele vai ser maior que 1, tá? Ele é maior que o inteiro. Esses aqui, quando a fração é própria, ele vai ser menor que o inteiro, ok? Bom, a fração aparente é quando você pode simplificar ela. Lembra quando você resolve um exercício lá e o professor fala, ó, tem que simplificar a fração. Não está no formato irredutível ainda, né? Que irredutível é outro tipo de fração, né? Que não dá para simplificar.
E a fração, quando ela é possível de simplificar, ela tem um nome também, que é aparente, tá? Por exemplo, 6 sobre 3, tá? Que é justamente 2. A gente pode dividir em cima por 3 e embaixo por 2, tá? Então, quando a fração é aparente, a gente pode dividir, né? Ou diminuir ela de tamanho. E agora é a hora mais divertida, que são as operações, tá? É onde o aluno olha e fala, cara, como que eu resolvo isso? Não sei, caramba, não dou conta. É muito, muito, muito simples, tá? Eu vou passar umas dicas para vocês, alguns macetinhos. Se vocês obedecerem à risca, vocês nunca mais vão errar a fração, ok? Vamos lá, adição. É somar uma fração com outra. A primeira coisa que a gente tem que olhar, o denominador. Lembra? O denominador é o de baixo. Como o denominador aqui é igual, a gente simplesmente conserva o denominador e soma em cima. 2 mais 4, 6. Né? 6 dividido por 3, 2. Para a gente somar uma fração de denominador 5 e denominador 3, tem que ter o mesmo denominador para a gente somar. Lembra aqui em cima? A gente só conseguiu somar porque os dois denominadores eram iguais, eram 3. Como que a gente faz isso aqui nesse exemplo? A gente tem que achar o mínimo múltiplo comum, que no caso do 5 e 3 é 15. Beleza, e depois disso a gente faz o DDD, divisor dividido pelo denominador e multiplicado pelo numerador, igual vocês aprenderam na escola mesmo. Ó. 15 dividido por 5 multiplicado por 1. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. A gente pega o sinal que está aqui, que no caso a gente está fazendo adição, né? Mais. E faz a mesma coisa aqui com a outra fração, que eu vou fazer de amarelo aqui agora. Ó. 15 dividido por 3 vezes 4. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 4, 20. Então, 3 mais 20. Ou seja, essa fração aqui deu 23 sobre 15. Ok? E agora eu vou ensinar para vocês um jeito mais fácil, tá? Se vocês quiserem fazer por esse jeito, beleza, mas eu vou dar a oportunidade de vocês de aprenderem um jeito mais rápido, tá? Para vocês ganharem tempo. Como que a gente faz desse jeito mais rápido? A gente simplesmente multiplica os numeradores entre si. 5 vezes 3, 15. Coincidentemente, deu o mesmo resultado, tá? Pode ser que não dê. Então, 5 vezes 3, 15. Segunda coisa, você vai fazer o quê? Multiplicar cruzado, como se fosse na igualdade de frações, ok? 1 vezes 3. Vou fazer de vermelho, tá? 1 vezes 3, 3. O sinal aqui é mais, né? Mais 4 vezes 5, 20. Olha que bacana. Estão vendo que deu a mesma coisa? 23 sobre 15. Ok? Subtração é a mesma coisa. Só que entre a subtração, ao invés da gente colocar mais, a gente coloca menos. É a mesma coisa. Vamos lá. Essa aqui eu vou resolver do jeito comum, né? Que vocês aprendem na escola. Os dois denominadores é 3. Então, a gente conserva o denominador. 2 menos 5 dá menos 3. Deu uma fração negativa, não precisa de se preocupar. Menos 3 dividido por 3, né? Menos com mais é menos. 3 dividido por 3, 1. Menos 1. Deu menos 1 inteiro. Essa de baixo aqui vocês podem fazer do jeito comum, né? Que vocês aprenderam, né? Usando o DDD. Mas eu vou fazer usando aquele macete que eu ensinei para vocês, tá? 7 vezes 3, 21. Que também, coincidentemente, deu igual ao MMC, tá? E a gente multiplica cruzado. 6 vezes 3, 18. Só que aqui não é mais, porque a gente está fazendo a subtração. A gente pega esse sinalzinho do meio, ó. Menos 7 vezes 1, né? Ou 1 vezes 7, que é 7. 18 menos 7, 11. 11 dividido por 21.
Agora vamos para a multiplicação. A multiplicação é a mais fácil de todas. Na soma, na subtração, na divisão a gente tem regrinhas, né? Tem esses detalhezinhos. Na multiplicação não. Na multiplicação, multiplica em cima, multiplica embaixo. Acabou. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Acabou. Muito fácil, né? Vamos lá, outro exemplo. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 5, 20. Acabou. Muito fácil. Bom, agora a mais difícil, entre parênteses, é a divisão, tá? Muitos alunos, quando batem com a divisão, ai meu Deus, eles não lembram da regrinha. A regrinha é a seguinte: conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Ué, professor, mas não é uma divisão? É a regra. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Quem que é a primeira fração aqui? 2/3. Eu vou trocar o sinal da divisão por multiplicação e vou inverter a segunda. Conservei a primeira e estou multiplicando pelo inverso da segunda. Lembrando que inverso é você trocar o numerador com o denominador, tá? Inverso é diferente de oposto, ok? E agora a gente caiu no quê? Uma multiplicação. E como a gente acabou de ver que é a multiplicação, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 4, 12. 14 a gente pode simplificar por 2, né, que dá 7. E 12 a gente pode simplificar por 2, que dá 6. 7/6. 3/8 dividido por 15/2. É a mesma coisa que escrever com aquele sinalzinho de dividido, tá? Só que aqui é outro tipo de notação, tá? É uma fração dividido por outra fração, tá? Mesma coisa. Então a gente conserva a primeira, que no caso é de cima, né? 3/8, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? 2/15, tá? O 2 vai para cima, o 15 vai para baixo. E aí a gente caiu numa multiplicação de novo. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 15, 120. Agora dá para simplificar por 6, né? 6 eu divido por 6 e o 120 eu divido por 6, que dá 1/20. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, continuem assistindo, tá? Coloquei vários vídeos aí no canal e aproveitem aí. Utilizem com sabedoria esses vídeos. Valeu!